Atenção, amigos do canal Reflexões dos Avós. Meu nome é João, sou membro da equipe do canal e um dos roteiristas. Eu tenho lido diversos comentários de vocês alertando sobre canais copiando os nossos vídeos e olha, vocês estão certíssimos em ficar de olho porque infelizmente tem diversas cópias do nosso canal espalhadas aqui pelo YouTube. Tem muita gente tentando pegar carona no nosso trabalho duro. Eles simplesmente baixam os nossos vídeos e lançam como se fossem deles. Eu confesso que acho lindo demais o cuidado e a lealdade de vocês tentando nos proteger, mas eu peço um favor para a nossa família. Não precisam se preocupar em ir lá denunciar, nem clicar em nada para não dar confusão no celular de vocês, tá bom? A melhor forma de proteger o nosso trabalho é simplesmente ignorar esse canal falso, não dar visualização para eles e assistir as histórias apenas por aqui. Por outro lado, eu preciso acalmar o coração de vocês sobre um canal em específico que muita gente comentou desconfiando. O canal Reflexões dos Idosos. Esse não é cópia. Aquele canal também é nosso. É isso mesmo. É o nosso canal irmão, oficial e feito pela mesmíssima equipe aqui do Reflexões dos Avós. Nós já tínhamos avisado em alguns vídeos sobre essa nossa casa nova, mas como a nossa família cresce todo dia, muita gente não viu. Devido a esses novos comentários, decidi reforçar o aviso, porque quem ainda não se inscreveu lá está perdendo muita história boa. A saga do seu Alcides, por exemplo, nos deu um trabalho monumental. Foram 24 dias conversando com ele e a família, para render 9 partes e mais de 10 horas de um conteúdo emocionante. Dá um trabalho danado contar o destino de cada um sem deixar pontas soltas, mas a gente faz isso com todo o respeito e amor do mundo. Então nós vamos deixar o link oficial do nosso outro canal logo aqui embaixo. Pode clicar lá sem medo, que esse é confiável, é seguro e é da nossa família. Fica o convite de ouro para maratonar o seu Alcides lá, depois que terminar o vídeo de hoje por aqui, é claro, porque o seu Dirceu tem muita coisa para nos contar ainda. Falando nisso, essa aqui é a parte 2 da história dele, e se você caiu de paraquedas neste vídeo e ainda não assistiu à primeira parte da história do seu Dirceu, pare tudo o que está fazendo. Não tente pegar esse bonde andando porque você vai ficar completamente perdido. Mas calma, é fácil resolver. Clica neste card que está aparecendo aqui em cima da sua tela ou vai direto no link da parte 1 que eu também deixei logo abaixo no primeiro comentário fixado. Assiste lá, respira fundo e depois volta correndo para cá. Como saber se é o vídeo certo? É só bater o olho na capa? Procura a foto do seu Dirceu e a faixa superior. A série dele tem uma faixa azul claro. Achou azul claro? Você está no lugar certo? Recado dado? Então não pule um segundo sequer do vídeo de hoje. Sabe por quê? Porque como o próprio seu Dirceu já adiantou pra gente, o que vocês vão ouvir agora deixa muita novela mexicana no chinelo. Preparem o coração, porque a reviravolta que o destino preparou nessa história é de tirar o fôlego de qualquer um. E antes da gente começar, aquele último aviso rápido. Estamos quase batendo a linda marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Se você apoia o nosso trabalho duro de trazer essas histórias para vocês, se inscreve agora para fazer parte da nossa grande família. Deixa logo aquele like da confiança e vem comigo. Vamos ouvir o que o seu Dirceu tem para nos contar. Pois bem, minha filha, o peito agora vai apertar. Paramos na parte onde o Fred estava lá no canto dele encolhido. A máscara daquele gringo de terno fino despencou inteira. O rosto do rapaz, que era a minha exata cópia, estava lavado de lágrima. O quarto do hospital era pequeno demais para tanta dor junta. O gêmeo deu uns passos devagarzinho, arrastando a sola do sapato de couro caro no chão de linóleo gelado. Ele se aproximou da beirada da maca de ferro onde o pai estava deitado. O velho arfava, completamente esgotado pelo baque violento de reviver aquele inferno da noite na fazenda. Dava pena demais de ver o pai daquele jeito.
Quando o rapaz abriu a boca para falar, a voz saiu tão embargada que rasgava a garganta. O sotaque meio enrolado dele mal dava para entender direito no meio do choro de soluçar. Ele olhou para o pai deitado, depois virou o rosto para mim. É uma sensação de enlouquecer qualquer cristão, sabe? Olhar para frente e ver o seu próprio rosto, os seus próprios olhos, chorando a dor de uma vida que você nem sabia que existia. E no meio dessa aflição toda de olhar para o meu próprio rosto, a minha cabeça viajou num pensamento que chega a ser cômico. Dá até vontade de rir da minha inocência. Acredita que eu cresci achando a coisa mais fantástica do mundo esse negócio de irmão gêmeo? Lá na nossa escola rural não existia isso de jeito nenhum. Se aparecessem dois moleques com a mesmíssima cara lá na roça, o povo ia achar que era visão e iam querer cobrar ingresso para deixar olhar. Eu via em almanaque, velho, aqueles dois caboclos com a mesma cara, o mesmo topete, e ficava bobo. Eu pensava, gente do céu, será que, se eu der um beliscão bem ardido no braço de um, o outro é que grita de dor lá na outra esquina? Será que eles pensam a mesma bobagem na mesma hora? Eu tinha uma curiosidade doida de conhecer um par de gêmeos na vida. Achava o máximo. E no fim das contas, olha a palhaçada do destino. O gêmeo era eu mesmo. Passei a vida inteira querendo ver um de perto, e era só eu ter olhado num espelho. É a vida mostrando que tem um senso de humor muito doido com a gente. Mas, voltando para o quarto do hospital, ele disse que entendia o nosso desespero, que sentia muito por toda a humilhação covarde que o pai tinha passado naquele portão de ferro. Mas ele balançou a cabeça de um lado para o outro, fechando os olhos com tanta força que o rosto chegou a amassar. Falou que aquilo não podia ser verdade, de jeito nenhum. Que tinha que ser um delírio pesado da medicação, uma confusão escura da cabeça cansada do pai. O rapaz bateu no próprio peito com as duas mãos, amassando a camisa de seda fina que ele vestia. Ele chorava igual a um menino pequeno que perde o rumo de casa, jurando por Deus que amava o homem e a mulher que criaram ele lá nos Estados Unidos, mais que tudo nessa vida. Falou que eles deram teto, deram comida boa e criaram ele com muito amor. O tempo inteiro. Ele não aceitava de forma alguma. Dizia balançando as mãos que o pai de criação dele nunca faria uma atrocidade daquelas, que um homem bom jamais ia comprar uma criança na mão do próprio irmão, como se fosse um bezerro na feira livre. Mas calma, vou te explicar direitinho sobre isso. Foi bem ali, no meio daquela agonia sufocante, que o rapaz explicou um detalhe miúdo que fez o quebra-cabeça macabro começar a encaixar as pontas de um jeito dolorido. Ele contou que o homem rico que o criou não era americano de nascença. Era um brasileiro, nascido e criado aqui na nossa terra, e irmão mais velho do tal Coronel Aristides. Sim, para você ver a loucura disso. O gêmeo explicou, tentando puxar o ar para o peito, que quando esse irmão mais velho era jovem, foi tentar a sorte morando nos Estados Unidos. Lá, ele conheceu uma moça americana chamada Eleanor. Os dois se apaixonaram perdidamente, casaram no papel e acabaram construindo um império, e a vida inteira no estrangeiro. A tal da Eleanor não tinha o nosso sangue, mas foi ela quem embalou o meu irmão no colo quando ele chegou lá nas gringas, miudinho. E era exatamente por causa das raízes brasileiras desse pai de criação que eles viviam cruzando o oceano sem parar todos aqueles anos. O rapaz cresceu entrando num avião luxuoso e vindo para o Brasil direto, pisando no nosso barro quente, justamente para visitar o tio Aristides e a avó paterna, que era a matriarca de cabelo branco da família e mãe dos dois irmãos ricos. As peças iam se juntando na frente dos meus olhos, formando um desenho terrível. Ele continuou falando, limpando o nariz com as costas da mão, e disse que o coronel sempre amou muito esse irmão que morava fora. Quando os dois se viam nessas viagens anuais de visita, era um abraço apertado de urso, uma festa de arromba no casarão de fazenda, uma lealdade de sangue que não tinha tamanho. O pai de criação dele venerava o irmão coronel,
mas ele abaixou a cabeça, com o olho azul perdido na marca suja do sapato dele no chão do hospital, e confessou que com ele o tratamento era o extremo oposto. O coronel sempre foi gelado, muito distante. Parecia que enxergava uma assombração do passado cada vez que olhava para o próprio sobrinho. Desde que ele se entendia por gente, o homem olhava para ele de um jeito estranho, muito frio, como se estivesse engolindo um sapo vivo. O rapaz disse que o coronel só dava um aperto de mão frouxo de longe, nunca botou ele no colo para contar história. Nunca deu um abraço apertado de tio amoroso. Ele explicou que passou a juventude inteira achando que era só o jeito duro e sistemático de um fazendeiro antigo. Mas agora, a mente dele fervia ligando os pontos. O coronel não conseguia olhar para a cara dele porque via o rosto da nossa mãe Maria Teresa, morta, e do engraxate humilhado no portão. O pai, quando escutou o nome do carrasco, estremeceu, eu percebi. Ele tentou se levantar um tiquinho na maca, com o olho arregalado de um medo que vinha de longe, e avisou para o rapaz ter muito cuidado, porque o coronel era um homem de uma ruindade sem tamanho, capaz de qualquer maldade. O pai disse num sussurro que parecia um sopro que aquele homem não podia nem sonhar com esse nosso encontro, senão a desgraça ia bater na nossa porta outra vez. Foi aí que o Fred balançou a cabeça devagar e contou que o coronel tinha falecido já fazia 4 anos. Vi o pai soltar um suspiro fundo, um sopro de alívio que parecia estar tirando uma tora de madeira de cima do peito. Ele encostou a cabeça no travesseiro com o corpo todo relaxando de vez e murmurou para o rapaz que nem sabia o que dizer, que o que é para ser tem muita força. O rapaz passou a mão no cabelo, bagunçando aqueles fios loiros todos, com o pavor tomando conta do corpo inteiro e fazendo a perna dele tremer. Ele virou o rosto para mim e falou da avó. Essa senhora idosa, na casa de quem ele e a noiva americana chamada Charlotte estavam hospedados, comendo do bom e do melhor, sempre tratou ele como neto de sangue. O rapaz andava de um lado para o outro naquele espaço apertado entre a maca e a parede de azulejo branco, repetindo sem parar que a velha nunca tinha falado nada. Em 23 anos, sentando na mesa para tomar café com bolo, a idosa não deixou escapar meia palavra sobre a mãe Eleanor não ser de verdade, sobre existir um irmão gêmeo vivo ou sobre qualquer armação cruel daquele filho dela, o coronel. Ele parou de andar de repente no meio da frase, plantou o pé no chão, olhou firme bem no fundo dos meus olhos marejados e depois cravou o olhar para o pai e para a mãe. A expressão de menino assustado sumiu do rosto dele num estalo. O choro soluçado deu lugar a uma fúria silenciosa, a uma decisão cega e dura de quem precisava meter a mão no fogo para descobrir o que é que estava queimando ali debaixo daquela mentira rica. Foi a única vez que eu ouvi ele falar sem gaguejar e sem tremer o lábio. Ele enxugou o rosto molhado com a manga do paletó chique e cravou as palavras no ar. Eu vou cancelar a minha passagem de volta hoje mesmo. Vou parar na frente da avó Eulália e exigir a verdade, olhando bem no olho dela. Ele não esperou nenhum respiro nosso. Não quis abraço, não quis consolo. Deu as costas de uma vez só, abriu a pesada porta do quarto num supetão violento e saiu pelo corredor do hospital. A porta fechou com um estrondo seco que fez a máquina do coração do pai apitar mais rápido. Ficamos só nós três ali, enclausurados de novo com aquele cheiro insuportável de éter, escutando a respiração curta do pai na maca, enquanto o silêncio esmagava as paredes do quarto em cima da gente. O silêncio daquele hospital virou uma coisa que ensurdece a alma, e eu não conseguia tirar o olho daquela maçaneta de metal fechada na minha cara. Eu mal acreditava em tudo que eu vivia ali dentro. E eu te falo, minha filha, aquilo ali no quarto foi só o estopim da reviravolta maluca que a nossa vida deu naquele dia. Saber que o coronel já não estava mais neste mundo trouxe um alívio imenso para o coração da nossa família. É nessas horas que a gente entende que a justiça do homem falha, mas a de lá de cima não atrasa um minuto.
Deus trabalha no silêncio, meu bem. Se você também acredita que nada escapa dos olhos do Criador, pausa o vídeo aí um segundinho, vai lá nos comentários e escreve assim para mim: Deus tudo vê. Quero ver quantas pessoas de fé estão aqui me escutando hoje. E outra coisa, é até feio um cristão confessar um negócio desses para você, né? Mas a pura verdade é que naquela hora, o que bateu na minha cabeça foi que ele já tinha ido, era tarde. A gente julga pelo calor do momento, porque a dor de ver quem a gente ama sofrer acaba cegando o entendimento da gente. A raiva do sofrimento faz a gente desejar o fim de quem fez o mal, como se a partida dele fosse magicamente apagar o passado. Mas a lida ensina a gente a duras penas. Logo mais eu te conto direitinho como é que o tempo amansou o meu peito e como a minha visão mudou a respeito dessa poeira toda. Ainda naquele dia, a mãe bateu o pé e disse que ia pousar no hospital com o pai de qualquer jeito. Eu não ia contrariar. Saí daquele corredor com a cabeça pesando 1 tonelada e fui direto para casa. Chegando lá, todos me esperavam, na verdade esperavam nós 3. E se desesperaram quando me viram chegando sozinho. Juntei a Dalila e os meus irmãos ali na sala dos meus pais e botei tudo em pratos limpos. Contei cada detalhe daquela história que você bem sabe. Minha filha, eles me encheram de pergunta. O Tião e o Neto falavam ao mesmo tempo, atordoados, querendo entender de onde saiu esse meu irmão gêmeo. Mas quem mais sentiu o baque junto comigo foi a minha Dalila. Ela, que sempre foi a minha fortaleza, sentou no sofá com a mão no peito, completamente pálida. Ela me puxou para perto, segurou o meu rosto com aquelas mãos calejadas da lida e chorou junto comigo. Ela chorou de dor por tudo que o meu pai passou e chorou de medo do que ia ser da nossa vida dali para frente. E eu vou te dizer uma coisa muito séria sobre o casamento, minha filha. É na hora que o chão se abre debaixo do nosso pé que a gente descobre de que material é feita a pessoa que escolheu dividir a vida com a gente. A Dalila não precisou falar muita coisa. Ela não ficou fazendo perguntas sem sentido. Não duvidou da minha sanidade e nem se desesperou gritando. Ela simplesmente encostou a cabeça no meu peito, escutou o meu coração que estava batendo descompassado e assumiu o peso do mundo junto comigo. Tem gente que, na hora da tempestade, entra em pânico, joga o fardo todo nas costas do outro e piora a situação. Mas a minha esposa engoliu o próprio pavor para poder ser o meu alicerce. Sabe aquele ditado antigo que o povo fala, que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Pois eu acho isso uma grande mentira. Mulher de fibra não fica por trás de ninguém, não, senhora. A esposa de verdade caminha, é lado a lado, ombro a ombro, segurando a mão da gente na subida mais íngreme da vida, puxando quando a gente tropeça. Se não fosse aquele abraço dela, aquele olhar firme me dizendo no silêncio que nós íamos dar conta daquele furacão, juntos, eu acho que tinha perdido o pouco de juízo que me restava naquela noite. O apoio dela naquela sala, o jeito firme que ela me segurou foi a única coisa que me manteve de pé naquele momento. Quando a ficha finalmente caiu para os meus irmãos, os dois não esperaram nem a cabeça esfriar. Saíram apressados pela porta dizendo que iam direto para o hospital ver os pais. Naquela noite, a nossa meia água ficou pequena para tanto pensamento. A Dalila mal pregou o olho e ficava suspirando no escuro. Eu peguei o meu Juninho, dei um banho nele e fiquei olhando para o meu menino bochechudo, pensando que agora ele tinha mais um tio de sangue no mundo. Fiquei imaginando se o meu irmão um dia ia chegar a pegar o sobrinho no colo. E se o meu filho ia olhar para o rosto dele e pensar que era eu quem estava ali segurando ele. A cabeça também viajava lá para trás. Fiquei imaginando como é que teria sido a minha vida se eu tivesse sido criado pela minha mãe biológica, Maria Teresa. A coitada morreu tão novinha, né? Como será que ela era? E aí batia uma tristeza funda no peito,
uma dor esquisita de saber que a dona Iracema, a mulher que me criou, não era a minha mãe de verdade. Mas olha, minha filha, a mente da gente é boba e às vezes se prende num detalhe que não tem o menor cabimento. O sangue não dita quem ama a gente de verdade. Quando essa pontinha de tristeza bateu, eu deitei a cabeça no travesseiro e a minha memória tratou de me dar uma lição bem dada. Foi puxado lá para trás, para a época que eu já era um meninote mais crescido, beirando aí os meus 12 anos de idade. Naquele tempo, meus pais já tinham a barraca montada na feira. A lida era muito dura para mim e para o meu irmão Tião, que era mais novo e ficava na minha bota. A mãe assava um pão e bolo de madrugada e a gente saía empurrando uma carriola de madeira pelas ruas de terra, vendendo tudo de porta em porta. Certo, isso já te contei. Mas teve uma semana de muita garoa e vento cortante. De tanto andar no relento empurrando aquela carriola pesada, eu e o Tião caímos de cama no mesmo dia. Pegamos uma febre daquelas de bater o queixo, o corpo inteiro doía que parecia que tinha levado uma surra. E foi ali, no aperto da doença, que a verdadeira cara da maternidade se mostrou. O Tião era sangue do sangue dela, né? Tinha saído do ventre da dona Iracema. Eu, como vim descobrir depois, era o filho adotivo, o menino que chegou nos braços do pai, enrolado num pano. Se ela tivesse um pingo de diferença no coração, era naquela hora que o instinto ia falar mais alto. Mas que diferença que nada, minha filha. A mãe virou uma leoa para os dois do mesmíssimo jeito. Ela não arredou o pé do nosso quarto. Ela dividia o xarope em medidas iguais, passava a banha quentinha no peito do Tião e logo em seguida passava no meu com a mesma força e o mesmo amor. Eu lembro de acordar de madrugada, com a vista embaçada da febre, e ver aquela mulher sentada num banquinho entre as nossas duas camas. Ela segurava a minha mão de um lado e a mão do Tião do outro. Rezava baixinho, pedindo a Deus pela saúde dos filhos dela, sem colocar um na frente do outro. A lágrima que ela derramou de desespero naquela noite caiu pelo Tião e caiu por mim, com o mesmo peso. Como é que alguém ousa dizer que uma mulher dessas não é mãe de verdade? O papel do cartório e a biologia não chegam aos pés da lágrima de quem escolhe amar sem fazer distinção. Ali no escuro do meu quarto, o remorso bateu forte por ter duvidado, nem que fosse por um segundo. A Maria Teresa me deu a vida, mas foi a dona Iracema que me ensinou o que é o verdadeiro amor de mãe. Pensando nisso tudo, eu acabei entendendo o desespero do Fred lá no hospital. Eu consegui sentir a dor dele. Dava para ver que o rapaz estava profundamente magoado, de perceber que os pais dele, lá do estrangeiro, não eram os pais dele de verdade. Aquilo devia ter sido muito difícil mesmo. Um buraco que abre debaixo do pé da gente. Fiquei ali, remoendo tudo isso de olho arregalado para o teto, até o dia clarear. Você já viu o sol nascer depois de uma noite inteira, de olho arregalado para o escuro, meu bem? O corpo da gente levanta pesado. Parece que carregou saco de cimento nas costas a madrugada todinha. Quando o primeiro raio de sol bateu na fresta do tijolo, a Dalila já estava de pé, arrumando as coisas em silêncio. Ela passou um café bem forte, daqueles que levanta até defunto. Me entregou a caneca fumegante e só passou a mão no meu rosto, limpando uma lágrima que teimava em cair. Eu dei um beijo demorado na testa do meu Juninho, que dormia pesado no berço dele. Encostei a porta de madeira devagarzinho e saí para o sereno da manhã. Peguei o primeiro ônibus da madrugada, espremido no meio do povo trabalhador, e fui direto para o hospital, com a cabeça a mil. Quando cheguei no hospital e empurrei a porta do quarto devagarzinho, a primeira coisa que eu reparei foi num biombo de tecido branco. Tinha outra maca ali do lado esquerdo, que no dia anterior não estava lá. O biombo estava puxado até a metade, separando o espaço. A minha mãe já estava lá dentro. A coitada tinha passado a noite inteira encolhida na poltrona do acompanhante, vigiando o sono do meu pai sem piscar. Ela levantou o rosto amassado de cansaço, ajeitou o xale de lã no ombro e me deu um sorriso miúdo.
O meu pai estava acordado, deitado na maca, respirando manso, graças a Deus. Depois daquele remédio forte e de uma noite inteira de sono no soro, ele estava com a cor no rosto de novo. Não estava morrendo, minha filha. A dor esmagadora no peito tinha sumido de vez, mas dava para ver que ele estava com o corpo moído, com aquela fraqueza funda que não combinava em nada com o jeito dele. É que o meu pai era um homem novo, sabe? Não tinha nem 50 anos ainda e era o esteio da nossa casa, sempre forte e disposto para qualquer trabalho pesado. Ver um homem naquele vigor, no meio da vida, ser dobrado desse jeito pelo peso de um segredo, e mostra que o coração da gente não aguenta desaforo, não importa a força que a gente tenha nos braços. Foi então que o médico plantonista entrou no quarto. Era um senhor mais velho, diferente daquele do turno da manhã do dia anterior. Ele pegou a prancheta do pé da cama, leu as anotações, examinou o meu pai e foi direto ao assunto. Explicou que o remédio fez o serviço certo e as veias dilataram, mas que o baque tinha sido muito grande. Disse que o meu pai ia ter que ficar internado ali pelo menos uns 2 ou 3 dias, quietinho, tomando soro e calmante. O doutor olhou bem no meu olho e explicou que o perigo agora não era a dor que já passou, mas sim o risco do coração dar um solavanco e virar um infarto de verdade. Ele pediu para a gente manter o ambiente bem calmo daquele jeito mesmo, para o coração poder descansar de verdade e o pai voltar logo para casa. Quando o doutor terminou de anotar as coisas e saiu para o corredor, a minha mãe chegou mais perto de mim e apontou com a cabeça lá para o lado do biombo. Contou bem baixinho que trouxeram um moço no meio da madrugada. Disse que era um rapaz novo, um trabalhador como nós, que deu um mal súbito no meio da rua e caiu duro. Ela e o meu pai, mesmo no aperto deles, ainda chegaram a conversar um pouco com o moço por cima do biombo antes do remédio apagar ele de vez, tentando acalmar o desespero do coitado que acordou assustado num hospital. A mãe falava com o olho cheio de pena daquela situação. Ela suspirou apertado e me disse que o que mais doía no peito dela era que até aquela hora da manhã não tinha aparecido vivente nenhum para acudir ele. Nenhum parente bateu naquela porta, nenhuma visita veio saber se ele estava vivo ou morto. O moço estava ali largado na maca, respirando pesado no sono da medicação. O meu pai me olhou lá da maca dele e eu entendi o que ele estava pensando. É um peso muito grande a gente não ter ninguém no mundo para segurar a nossa mão na hora da dor. E o meu pai sabia que era um homem de muita sorte por ter a gente ali. A mãe me contou que os meninos, meus irmãos mais novos, chegaram lá brancos de susto, abraçaram eles e ficaram no quarto fazendo companhia, morrendo de dó de imaginar o pai carregando aquela cruz tão pesada por mais de 20 anos em silêncio absoluto. Fiquei mais um bom tempo ali encostado na maca, segurando a mão do meu pai por uns minutos. Foi aí que ele virou o rosto para mim e perguntou, com aquela aflição apertando o peito, se eu tinha visto o Fred. Ele estava agoniado, querendo saber se o filho ia voltar para falar com a gente. Eu passei a mão na testa do pai, pedindo para ele sossegar, e falei que não sabia de nada ainda. Expliquei que era preciso o rapaz ter um tempo sozinho para conseguir respirar depois daquele baque todo. Mas eu confessei para o meu pai que, cá dentro de mim, eu acreditava muito que ele ia procurar a gente de novo. Afinal de contas, o Fred tinha saído daquele quarto prometendo que ia cancelar a passagem de avião para ir atrás da verdade. Só depois de acalmar o coração do meu pai com essa esperança é que eu avisei a mãe que precisava correr para a feira. A conta da luz não perdoa. E se a gente não armar a banca, a mercadoria estraga na caixa. E foi só botar o pé naquela feira para eu ter a prova viva do tamanho do homem que me criou. O meu pai era uma verdadeira instituição naquele lugar. Feirante é uma raça unida, sabe? A gente convive lado a lado naquele bairro há tantos anos que a barraca vizinha vira uma extensão da nossa própria casa. Assim que eu cheguei sozinho para puxar as caixas, o pessoal já veio em cima de mim, agoniado. Como o susto tinha sido ali mesmo,
O povo inteiro da feira viu o desespero que foi. Eles tinham visto o meu pai passar mal, viram ele sendo carregado às pressas, desacordado. O seu Zé, que montava a banca de pastel logo em frente, largou o tacho de óleo esquentando e veio correndo. O compadre Tonho da barraca de queijo também encostou. Todo mundo queria saber o motivo daquele baque, perguntando o que é que tinha derrubado um homem forte daquele jeito, querendo saber se ele tinha aguentado o tranco. E eu tive que dar um jeito de despistar, né? Não podia contar para a feira inteira que o coração do meu velho quase parou por causa de um segredo cabeludo de mais de 20 anos, por causa do fantasma de um filho roubado. Falei só que o médico disse que foi um esgotamento muito forte, um pico de pressão, mas que ele já estava no soro, se recuperando. O meu pai nunca foi homem de muita conversa, era um sujeito sério, caladão, não ficava de falatório à toa. Mas se a roda da carroça de um vizinho quebrasse na lama, era ele o primeiro a meter o ombro para ajudar. E o povo não esquece disso. A dona Cida, das hortaliças, puxou o terço do avental e começou a rezar baixinho ali mesmo. Eles se juntaram, bateram no meu ombro, me garantiram que, se a gente precisasse de qualquer moeda para comprar remédio, a feira inteira ia fazer uma vaquinha. Foi ali, segurando o choro, que eu entendi a verdadeira fortuna do meu pai. O coronel Aristides podia ter morrido nadando em dinheiro, mas duvido que tivesse um único amigo de verdade para chorar por ele. Já o meu pai, com aquele jeito duro e calado, era um verdadeiro rei naquelas ruas. O carinho daquele povo foi um abraço de Deus na minha alma. E não eram só os colegas feirantes, não, viu? A freguesia também sentiu um vazio imenso com a falta dele. O pai era quem ficava na frente da banca vendendo tudo aquilo que a minha mãe preparava de madrugada com tanto capricho. Era cada pão macio, cada bolo cheiroso que a clientela já vinha certa a buscar. E mesmo com os clientes, ele não era de jogar conversa fora, não ficava de sorrisinho falso para vender mais. Mas se você quer saber de uma coisa, tinha muita, mas muita pessoa que encostava na barraca para comprar um pãozinho e acabava contando a vida inteira para ele. Despejavam problema de casamento, doença na família, tristeza pesada. E o meu pai só escutando, com aquela cara séria, arrumando a mercadoria. Mas quando ele resolvia abrir a boca, minha filha, ele falava 2 ou 3 palavras, e era justamente o que a pessoa precisava ouvir para encontrar a paz. Ele acertava na mosca. Eu via aquilo acontecer quase todo santo dia. O homem era um conselheiro nato, que curava as pessoas com a verdade, sem precisar falar muito. Mas a verdade, meu bem, é que enquanto eu armava a lona da nossa barraca, lá no barro escorregadio, descendo caixa pesada de verdura do caminhão, a minha cabeça não estava na venda. Eu não conseguia parar de pensar no Fred. Os 3 dias que o médico pediu foram se arrastando, lentos demais. Lá na feira, os meus irmãos assumiram a banca de pães para cobrir a falta do meu pai, segurando as pontas no trabalho pesado. A minha mãe se desdobrava feito uma leoa, voltava para casa bem rapidinho, assava umas fornadas para não deixar a freguesia na mão e já corria de volta para o hospital. E o Fred? Nem sombra dele, nenhuma notícia. O sumiço do meu irmão pesava no ar de um jeito muito amargo. Quando deu o prazo certinho da internação, o doutor assinou a alta. A gente levou o meu pai para casa. O coração dele estava firme de novo, graças a Deus. E olha, minha filha, tem hora que a cruz pesa tanto que a gente acha que o corpo não vai aguentar. Mas o Senhor lá de cima nunca desampara os seus. Se você também crê nisso e sabe que Ele não abandona a gente na hora da dor, faz um favor para esse velho aqui. Desce aí nos comentários rapidinho e escreve só 3 palavrinhas para mim. Deus é fiel. Só isso, para eu saber que a gente está caminhando junto nessa mesma fé. Mas, como eu ia te dizendo, o rosto dele carregava uma tristeza muito funda. Ele sentava na poltrona da sala, olhava para a porta o tempo inteiro, calado, esperando o rapaz aparecer. O silêncio do Fred machucava o meu pai, e aquilo mexia muito comigo. Eu pensava,
Então, apareceu aqui? Porque não ficou sumido para sempre. O tempo correu. Quando completou exatos 5 dias daquele baque no hospital, aconteceu. Eu estava lá na feira, já no meio do rebuliço do povo, arrumando as laranjas na banca, quando bati o olho e vi. O Fred estava caminhando no meio do barro de novo, vindo direto na minha direção. O meu pai não estava lá na feira aquele dia, ele tinha ficado de repouso em casa por ordem do médico. Eu não pensei 2 vezes. Larguei tudo, limpei a mão no avental e fui direto ao encontro dele no meio do corredor de gente. A gente parou ali e se cumprimentou com um aperto de mão frouxo, meio sem jeito, medindo o terreno. O Fred me olhou com uma feição de cansaço profundo e logo foi pedindo desculpas. Falou que sentia muito por ter sumido e não ter dado as caras no hospital de novo, mas que a cabeça dele estava uma confusão tão grande, mas tão escura, que ele precisou daqueles dias inteiros para tentar respirar, para conseguir colocar a mente no lugar antes de encarar todo mundo. E olha que coisa, minha filha. Logo em seguida, com a voz mansa, ele perguntou do meu pai pelo nome. Como é que o seu generoso está, ele perguntou. Muito respeito. Na voz dele me chamou muita atenção. Eu expliquei que o pai já tinha tido alta e estava lá em casa, de repouso, se recuperando do susto. Fiz um sinal com a mão e chamei ele para ir até a barraca dos meus pais. Quando nós 2 paramos juntos na frente da banca, os meus irmãos, o Tião e o Neto, simplesmente paralisaram. Os meninos ficaram completamente pasmos, de queixo caído, com os olhos arregalados. Eles olhavam para o meu rosto e depois para o rosto do Fred, atordoados de ver aquela semelhança ali, viva, na frente deles, no meio da luz do dia. O Tião brincou, dizendo que entendeu porque o coração do pai quase parou. Mas sabe o que eu mais reparei? O Fred daquele dia não era o mesmo rapaz do nosso primeiro encontro. Lembra que quando ele esbarrou com a gente na feira da outra vez, ele deu gargalhada, achou a maior graça da coincidência, foi todo brincalhão? Pois o moço que estava ali agora parecia carregar uma montanha nas costas. O rosto dele estava muito sério, pesado, sem a menor sobra daquele sorriso frouxo de gringo. Ele tinha perdido aquela leveza. A Dalila chegou rápido. Apresentei os 2 direito. Ela, com aquele coração gigante, deu um sorriso acolhedor para ele. O nosso menino, o Juninho, estava logo ali no chão, dentro do caixote de maçã forrado que servia de berço, bem acordadinho. Eu apontei e o Fred chegou perto para olhar. Ele não pegou o Juninho no colo. Não esticou a mão para fazer um carinho na bochecha, nada disso. Mas ele se debruçou um pouco sobre o caixote e ficou olhando para o meu filho, olhando com uma intensidade que chegava a ser curiosa. O Juninho estava com aqueles olhos azuis enormes, iguazinhos aos meus e aos do Fred, até mesmo iguais aos de Dalila, arregalados para ele. O menino estava babando muito, molhando a roupinha toda. E a Dalila, com aquele jeito manso de mãe, logo explicou, sorrindo, que a babação toda era culpa do primeiro dentinho que estava rasgando a gengiva. O Fred escutava a voz dela, mas os olhos dele não desviavam do rostinho do sobrinho de jeito nenhum. Parecia que ele estava procurando respostas, enxergando a própria carne ali dentro daquele caixote de madeira. Foi a Dalila quem quebrou aquele transe silencioso. Ela perguntou sobre a noiva dele. E aquela moça bonita que te acompanhava, Fred? Sua noiva, certo? O Fred suspirou, voltando a olhar para nós, e explicou que a Charlotte tinha voltado para os Estados Unidos no dia que já estava marcado desde o começo. Ele contou que ela até queria ter ficado mais uns dias aqui no Brasil para acompanhar ele nesse momento, mas o pai dela não deu conversa e exigiu que ela voltasse de qualquer jeito. O Fred explicou que o pai dela era um homem muito rigoroso e não achava certo ela ficar viajando sozinha por aqui, já que os 2 ainda não eram casados. Por mais que a moça estivesse contrariada, acabou tendo que obedecer à ordem do pai e pegou o avião de volta. O Fred falou isso tudo de um jeito muito sério, sem citar nada sobre as posses da família dela, apenas respeitando a vontade do sogro.
Ele ainda ficou um tempo com o olhar fixo no nosso Juninho, vendo o menino babar no caixote e brincar com aqueles pezinhos gordos que dava vontade de morder. Dava para ver que o rapaz estava hipnotizado pelo sobrinho. Depois dessa prosa ali na beirada da banca, eu tirei o meu avental, entreguei para Dalila e avisei: vamos lá em casa agora. O pai vai ficar muito satisfeito em te ver. E fomos nós dois caminhando juntos, lado a lado, pelas ruas de terra, enquanto o barulho da xepa da feira ia sumindo lá no fundo. O Fred vinha bem calado, reparando em cada canto. Ele olhava para as casinhas simples, para os muros sem reboco, para as crianças correndo soltas. Dava para ver no olho dele que a cabeça estava a mil. Porque se a gente for parar para pensar, era ali, naquele chão de barro, que ele teria crescido se a maldade não tivesse separado nós dois no berço. Acho que ele estava muito chocado, medindo o peso daquela realidade que devia ter sido dele. Quando a gente pisou na soleira da nossa casinha, eu já fui logo avisando: "Ô de casa!" Gritei bem alto, de propósito, para eles ficarem espertos lá dentro, e o meu pai não tomar outro baque de surpresa. Assim que a gente apareceu na sala, o meu pai levantou da poltrona num pulo só. Meu bem, o rosto do seu generoso se iluminou de uma alegria que eu nunca tinha visto na vida inteira. Ele abriu um sorriso largo, de orelha a orelha, e foi logo dando um abraço muito apertado no Fred. Um abraço de pai mesmo, daquele jeito de quem estava carregando um vazio escuro no peito esperando por aquele momento, e que agora finalmente estava completo. Olha, não vou mentir para você. Tive um medo danado dele infartar ali mesmo na nossa frente. Mas o coração do homem aguentou firme. O pai não passou mal coisa nenhuma. Ele só estava transbordando da mais pura e verdadeira felicidade. O Fred, mesmo sendo um rapaz mais reservado e tendo agido de um jeito meio frio no começo, não fez desfeita. Ele aceitou o carinho e logo o pai, com toda a disposição, já foi direto para a cozinha passar um café fresquinho para nós. A minha mãe já estava lá, com os pães caseiros saindo do forno, e o cheiro bom invadiu a casa toda. E vou te falar, minha filha, ele puxou a cadeira de madeira, sentou na mesa com a gente e comeu. Pegou um pão macio, passou a faca, e a gente ficou ali olhando a margarina derretendo bem devagarzinho no miolo quente. Ele comeu com gosto, tomou o café coado no pano e até repetiu o pedaço, comendo tudo em silêncio e olhando de rabo de olho para a gente. Depois que ele terminou de comer e elogiou a mãe fazendo ela sorrir, o Fred empurrou o prato de louça devagar e o silêncio da nossa cozinha pesou de novo. A gente estava ali justamente na expectativa dele contar tudo o que aconteceu nesses dias, com os olhos pregados nele, esperando o resto da história. Ele limpou a boca com o guardanapo de pano e contou o que aconteceu naquela varanda da mansão da avó dele, depois de soltar a bomba. O Fred disse que a dona Eulália ficou completamente chocada, branca como cera. Mas a reação dela não foi de quem escondia um crime, minha filha. A dona Eulália foi mais uma vítima dessa maldade toda. Ela acreditava cegamente nos filhos. Ela passou a vida inteira sendo enganada por eles. Ela levantou da cadeira ofendida, defendendo o sangue dela com unhas e dentes. Falou, com o coração de mãe doendo, que o filho dela, o tal Coronel Aristides, jamais faria uma monstruosidade daquelas na vida. E defendeu o outro filho também, dizendo que o pai do Fred era um homem direito, honesto, que nunca ia compactuar com o roubo de uma criança arrancada da própria família. E foi aí que ela me ofendeu, meu bem, mas não por ruindade, e sim por pura ignorância da verdade. A dona Eulália olhou no fundo do olho do neto e disse que ele era um tolo de acreditar nessa história. Ela falou que eu era só um aproveitador, um rapaz qualquer que, por uma coincidência, maldita da vida, tinha os traços parecidos com os dele e que eu estava usando essa semelhança para tentar dar o bote e arrancar o dinheiro deles. O Fred me contou que insistiu, esbravejou na cara dela, mas a avó estava irredutível. Para ela,
Os filhos eram santos e eu era um golpista. Sem saber para onde correr com tanta dor no peito, ele foi para o telefone da sala e pediu a ligação internacional para os Estados Unidos. Naquela época não era fácil assim, igual hoje. A linha cruzava o oceano chiando muito. Mas ele conseguiu botar o pai dele na ponta da linha. O Fred contou para nós que despejou a história inteira de uma vez só. O homem do outro lado ficou mudo, com uma respiração pesada, muito estranho, gaguejando nas respostas. Mas no fim das contas, a covardia falou mais alto. O pai negou tudo, sustentou a mentira da fazenda e disse que a avó estava certíssima em não acreditar. Só que o Fred não engoliu aquela história de jeito nenhum. Ele sentiu no próprio sangue que o pai estava mentindo para ele e decidiu que não ia escutar mais ninguém enquanto não visse o fundo daquele poço. Foi por isso que ele despachou a noiva de volta. Depois disso, o meu irmão voltou para o casarão e se trancou num quarto de hóspedes. Ele se isolou de tudo, não descia nem para comer, não cruzava com a avó no corredor, ficou remoendo a própria dor no escuro isolado do mundo. O pai dele, percebendo que a Charlotte chegou sozinha na cidade, ligou para a mansão, desesperado. O homem negou mais uma vez a adoção, mas o Fred disse que nunca viu o pai tão alterado, gritando e exigindo que ele voltasse para os Estados Unidos no primeiro avião. O Fred desligou o telefone na cara do pai. Até que no quarto dia trancado naquele quarto, o telefone tocou de novo. Era o pai dele na linha. Mas dessa vez não teve enrolação. Dona Eulália disse que o homem não quis esticar a conversa no telefone e deu um único aviso. Estava fazendo as malas às pressas e voando para o Brasil junto com a esposa, a mãe do Fred, a Eleanor. Olha para você ver o tamanho do desespero de quem tem o rabo preso. Naquela época, a aviação já estava moderna, mas um voo cruzando o mapa lá dos Estados Unidos até aqui no Brasil demorava fácil umas 10 a 12 horas de aperto no avião. Isso sem contar o tempo que leva para chegar no aeroporto, passar por toda a burocracia e pousar aqui. O pai dele largou a vida e os negócios lá nas gringas e voou meio dia inteiro com o coração na mão para tentar impedir que o castelo de mentiras desmoronasse de vez. O Fred bebeu o último gole de café, olhou para o nosso pai e disse que os pais dele chegariam no Brasil naquela mesma semana. A tempestade estava vindo armada lá do estrangeiro, minha filha, e ela ia desabar bem em cima da nossa cabeça. É, meu bem. O circo ia pegar fogo mesmo. O Fred empurrou a cadeira devagar, soltou um suspiro que parecia vir lá do fundo da alma e disse que precisava voltar para a casa da avó Eulália. Pediu para mim levar ele de volta lá para a feira, porque o carro dele tinha ficado estacionado ali perto. Ele se despediu do pai e da mãe com um abraço. O pai disse: "Vê se não some, filho." Ele prometeu que voltaria assim que pudesse. Enquanto a gente subia a rua de terra em direção ao barulho da xepa, o Fred vinha com o olhar longe. Foi nesse caminho que ele começou a falar do tal avô Bartolomeu, o pai da nossa mãe Maria Teresa. Ele me contou que estava com uma ideia fixa de descobrir por conta própria onde esse avô se meteu. Eu entendi que ele não quis falar desse assunto na frente do nosso pai. Mesmo porque o pai sabia onde o avô morava, claro. Fred queria entender quem era o homem que o coronel Aristides tanto temia que descobrisse a verdade. Disse também que precisava saber se o sangue do meu avô, Bartolomeu, era tão frio quanto o do coronel, ou se ele também foi uma vítima daquela história toda. Mas ele deixou claro que antes de bater em qualquer porta, ele ia esperar os pais chegarem do estrangeiro para ter aquela conversa definitiva. Ouvindo ele falar daquele jeito, com tanta vontade de descobrir a raiz da nossa história, me deu um nó no estômago. Eu pensei comigo mesmo: gente do céu, como é que eu nunca pensei nisso antes? Eu passei esses dias todos ali, batendo ponto naquela feira, ouvindo os causos da cidade, e nunca tinha tido o pensamento de procurar, saber por onde andava o meu próprio avô de sangue. Senti um remorso batendo forte,
Uma vergonha de ter ficado parado no meu canto, enquanto a verdade estava logo ali, em algum lugar daquelas estradas. Quando cheguei em casa, perguntei para o pai sobre o endereço do avô. Falei que o Fred ia atrás dele. Então o pai encostou a mão no meu ombro e pediu, com muita calma, para eu segurar a minha ansiedade. Ele disse que o mais justo era a gente respeitar o tempo que o Fred pediu, para a poeira assentar, antes de mexer em outro vespeiro. O meu pai generoso tinha razão. Se o meu irmão queria falar com os pais dele primeiro, eu não tinha o direito de atravessar o caminho. Foi num domingo seguinte a tudo aquilo, lá por 10 horas da manhã, que o susto bateu na nossa porta de novo. A gente estava em casa num sossego danado, quando ouço um barulho de pneu encostando lá fora. O meu irmão Neto entrou voando pela porta da sala, esbaforido, com o olho arregalado. Ele mal conseguia puxar o fôlego para avisar que o carrão preto do Fred estava estacionado ali na frente do nosso portão de ripa. Minha filha, pelo amor de Deus, foi um atropelo só. A gente se ajeitou o mais rápido que pôde. A mãe passou a mão molhada de água da pia no cabelo para dar um jeito nos fios soltos. O pai chegou a trocar a camisa e fomos todos lá para fora, meio sem jeito, para atender a visita. A Dalila já estava colada do meu lado desde o primeiro passo, com a mão encostada na minha me dando força, e no outro braço ela segurava o nosso Juninho bem firme. Quando eu abri o portão, o coração deu um tranco. Eu logo vi que o Fred não tinha vindo sozinho. Ele desceu do lado do motorista e já pelo vidro deu para reparar que no banco da frente estava sentado o pai dele. Logo em seguida, as portas se abriram. Desceram os dois bacanas, meu bem. Gente da mais alta finasa. Era o irmão mais velho do coronel, o seu Frederico Filho, e a esposa americana dele, a dona Eleanor. Dava para ver de longe que eles eram bem mais velhos que o meu pai generoso. O seu Frederico Filho devia estar lá para os seus 60, beirando os 70 anos, com o cabelo já todo tomado de branco. A dona Eleanor era uma madame daquelas de cinema. Estava com o rosto coberto de maquiagem fina, o cabelo arrumado de salão, e o pescoço e os pulsos tão cheios de joias que chegavam a brilhar forte debaixo do sol da nossa rua de terra. Mas toda aquela pose de riqueza desmoronou no exato segundo em que o olho do seu Frederico Filho cruzou com o meu. O homem parou duro no meio da calçada e não aguentou o peso da verdade. O rosto dele se desmanchou inteiro. A boca começou a tremer de um jeito que ele não conseguia controlar. As lágrimas começaram a escorrer grossas pelo rosto daquele senhor engravatado, molhando o tecido caro da roupa dele. Ele apontava o dedo trêmulo na minha direção, olhando para o Fred e depois para mim, completamente assombrado. Ele disse, com a voz embargada pelo choro, que era como se estivesse olhando para o próprio filho dele ali de pé, que nós éramos a cópia exata um do outro. A dona Eleanor, do lado dele, não chegou a derramar lágrima. Ela segurou o choro, mas o rosto dela se transformou por inteiro. Ela estava profundamente emocionada, olhando para mim com os olhos azuis arregalados, atônita, respirando fundo diante daquela semelhança que não deixava espaço para nenhuma dúvida. E mesmo no meio de todo aquele choque, ela não ignorou o que estava bem ali do meu lado. O nosso Juninho estava acordadinho no colo da Dalila, prestando atenção naquele movimento todo, com os olhos azuis imensos escancarados para eles, iguazinhos aos meus e aos do Fred. Babando a roupinha por causa do primeiro dente. Eu sei que estou falando toda hora de olhos azuis, minha filha, mas é para você entender bem o peso disso tudo. É que o seu Frederico Filho tinha olhos castanhos, assim como os dos meus pais lá em casa. Os meus irmãos também tinham todos os olhos castanhos. Então, o meu pai generoso sempre justificava essa diferença, dizendo que eu tinha puxado os olhos do meu falecido avô Antônio, esposo da minha avó Maria. Eu cresci ouvindo isso e nunca questionei. Mas a verdade, que eu só fui descobrir muito depois, é que esses nossos olhos azuis vinham direto da nossa mãe de sangue,
a Maria Teresa. Ainda ali na calçada, a dona Eleanor abriu um sorriso muito terno. Ela não se conteve, deu um passo na nossa direção, pediu licença só com um aceno de cabeça para Dalila e esticou a mão com muita delicadeza para fazer um carinho suave no pezinho do nosso menino. Dava para ver o encantamento no rosto dela, enxergando a continuação daquela família. Foi só depois desse momento ali no sol que o meu pai, engolindo a própria aflição de estar cara a cara com o irmão do homem que quase acabou com a vida dele, abriu o portão de par em par e convidou os três para entrar. Nós abrimos espaço, e os donos do mundo pisaram no nosso chão de cimento grosso. Quando entramos na sala, a casa inteira foi tomada por uma ansiedade que deixava o ar pesado. O silêncio era tanto que dava para escutar a respiração das pessoas. Foi bem nessa hora que o Tião apareceu vindo da rua. Ele estava aproveitando a manhã de domingo com a namorada dele, a Celeste, uma moça muito direita que ele estava cortejando. Os dois entraram na sala, perceberam o peso do momento e pararam mudos. Fizemos as apresentações de todo mundo ali dentro, devagar, medindo cada palavra, num misto de acanhamento com um respeito muito profundo. Depois dos cumprimentos, fomos acomodando a visita na sala pequena. O seu Frederico Filho sentou no nosso sofá humilde, bem ao lado do meu pai. A dona Eleanor, ajeitando a barra do vestido, se acomodou com muito cuidado na poltrona do canto. A casinha apertou. Não tinha espaço físico para tanta gente, mas o nosso coração tentava de todo jeito fazer caber todo mundo ali dentro. A dona Eleanor não falava uma única gota de português. Ela só se comunicava naquele inglês dela, virando o rosto para o Fred ou para o marido, quando precisava falar ou entender alguma coisa. E vou te confessar uma coisa, meu bem. No meio de toda aquela tensão que fazia a perna tremer, eu gostei muito de ouvir a voz daquela mulher. Mesmo sem eu entender meia sílaba do que saía da boca dela, dava para sentir exatamente o tipo de pessoa que ela era. A voz da dona Eleanor era mansa, muito suave, parecia que não queria assustar ninguém. Ela não tinha nem um pingo daquele tom de arrogância que a gente espera de uma madame rica. Dava para sentir, só pelo som das palavras e pelo jeito carinhoso que ela tinha tratado o Juninho lá fora, que era uma senhora de alma muito calma e educada. Ela olhava para nossa parede sem reboco, para o nosso chão simples, e não tinha nojo nem pena. Tinha um respeito enorme. Era o olhar de uma mãe que estava ali sentada, prestando a maior reverência à família que carregava o mesmo sangue do filho dela. O seu Frederico Filho, ainda com o rosto vermelho do choro e respirando meio pesado, ajeitou a postura no sofá. Ele olhou bem no fundo dos olhos do meu pai, um olhar de homem para homem, de pai para pai, e pediu a palavra. A voz dele saiu mansa, mas carregada de uma dor antiga. Ele começou dizendo que sabia de todo o sofrimento que a nossa família passou, mas que ele precisava limpar pelo menos um pedaço do nome do irmão falecido. O seu Frederico falou, com o peito estufado, que o coronel Aristides fez muita coisa errada, mas que ele não era o monstro puro e sem coração que todo mundo estava pintando. Minha filha, o que aconteceu naquele dia é de impressionar. O tal do Granfino e a madame surpreenderam todo mundo ali. Aquela visita mudou a vida da nossa família inteira para sempre. E olha, eu não vou fazer desfeita com você, viu? Eu não vou ficar aqui te enrolando, pedindo para você escrever parte 3 nos comentários para ver se eu volto para contar o resto da história outro dia. Não, senhora. Você quer saber o que aconteceu? É só você clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que você vai ser direcionada para lá agora mesmo, pois a parte 3 já está pronta. E te digo mais, a gente foi atrás do meu avô Bartolomeu, o pai da nossa mãe, Maria Teresa. Pode clicar sem medo, pega mais um golinho de café, clica aí que eu já estou lá te esperando para terminar de te contar essa parte da história.